Muito bom estarmos presentes aqui essa noite. Eu fui chamada para fazer a abertura, né, desse culto. E o tema na qual eu vou estar falando é o encontro de Zaqueu. O encontro de Zaqueu com Jesus, que representa muito bem o chamado de Jesus nas nossas vidas. O encontro de Zaqueu, na qual eu vou estar falando essa noite, está em Lucas 19. Lucas 19, do 1 ao 10. Vou estar lendo Lucas 19, do 1 ao 10. Na minha Bíblia está escrito Zaqueu, o publicano. Vou começar. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. E por último, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Vamos orar. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar. Nós só temos a agradecer que o Senhor permitiu que todos nós pudéssemos comparecer essa noite, certo? Nesse culto de ensino da Tua Palavra, para que possamos aprender do Senhor, para que possamos louvar, que possamos adorar o Teu nome, meu Pai. Dar glória, dar importância ao Senhor. Que por meio desse ensinamento, por meio dessa abertura, por meio da pregação principal e a intercessão, que possamos ser tocados pelo Senhor, meu Pai. E que o Senhor se faça presente nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para dar um pouco de contexto, como a gente vê no versículo 2, diz assim: Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. Então, quem era Zaqueu? Eu dividi em tópicos aqui. Zaqueu era chefe dos publicanos em Jericó, uma cidade muito rica e centro comercial da região. E como ele era chefe dos publicanos, ele não era apenas um cobrador de impostos, ele gerenciava outros cobradores de impostos. E aos olhos de seu próprio povo, os judeus, ele era visto como um traidor da pátria, ladrão e um pecador irreparável, tendo dinheiro, mas não tendo paz, amizades nem respeito. Outro tópico que eu dividi, os obstáculos enfrentados por Zaqueu, especificamente no versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E no versículo 3, isso aqui, versículo 3, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, Zaqueu não só era, pode-se dizer assim, odiado pelo próprio povo, tratado como um ladrão, afinal ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele que administrava os outros cobradores de impostos para o Império Romano daquela região. E também ele pegava parte do dinheiro dos impostos, não só ele cobrava os impostos para o Império Romano, mas sempre ele pegava uma parte do dinheiro para si mesmo, então isso era um tipo de fraude também. Então ele não só era desprezado pelo povo, mas também ele tinha esse problema da sua altura, certo? Ele era pequeno. Então, em meio à multidão, ele não conseguia ver Jesus. Então, eu escrevi aqui também. Zaqueu enfrentava uma limitação física, a sua altura, como a gente acabou de ver, que o impedia de ver em meio à multidão. E também enfrentava a própria multidão, que formava um tipo de barreira humana que impedia-o de ver Jesus. E essa multidão pode representar além do grupo grande de pessoas.
Ela pode também representar tudo que nos impede ou tenta nos impedir de ver e conhecer a Jesus, podendo ser vozes ou até mesmo nosso próprio passado dizendo que não somos dignos de nos aproximar de Deus. Como assim essa multidão fazia com Zaqueu, e assim se surpreenderam com a humildade de Jesus ao ser hóspede de um homem pecador, como nós. E outro tópico, o rompimento com o orgulho. Isso a gente vê aqui no versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então ele acabou subindo numa árvore para ter uma vista melhor, para conseguir enxergar a Jesus. Zaqueu, então, como eu já falei, ele era um homem rico e de posição, mas ele não se importou em correr e subir em uma árvore, sendo um ato de humilhação para o homem daquela relevância, daquela importância, mostrando que para ver Jesus é necessário deixar o orgulho de lado e realmente se humilhar para superar essa multidão, tudo que nos impede de ver Jesus. E no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa parte do convite de Jesus. Jesus, debaixo da árvore, olha para cima e chama Zaqueu, mostrando que já conhecia a sua história, a sua solidão, a sua busca, mesmo nunca terem se visto e nem se falado antes. Isso é o mesmo conosco. Jesus já nos conhece desde a nossa formação, ele já sabe a nossa história. Aqueles que estão perdidos, ele já conhece aquela pessoa antes dela voltar para a igreja. Outro tópico, no versículo 5 também, ele não só chama Zaqueu, mas ele diz: desce depressa. Isso mostra que a salvação e essa transformação, essa volta de vida, não deve ser adiada, botada para depois, deixado de lado. Mas sim, um momento com Deus, um momento de transformação é agora, é algo necessário, é uma necessidade, tem que ser feito, realizado agora. E também no versículo 5 ele diz assim: me convém pousar em tua casa. Isso é um tópico que eu separei aqui, a intimidade do lar. Isso mostra que Jesus Cristo, ele queria entrar na intimidade de Zaqueu, comer com ele e fazer morada. Não apenas o encontro superficial. Ele queria algo mais profundo, ele queria entrar na intimidade de Zaqueu. E a religiosidade da multidão, como pode ser visto no versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A multidão murmurou porque Jesus foi se hospedar na casa de um pecador, mostrando que enquanto os religiosos, o mundo, condena, Jesus acolhe e dá a oportunidade de salvação para esses perdidos, indo ao contrário dessa multidão. E outro tópico, o arrependimento. No versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A atitude de Jesus quebrou o coração de Zaqueu, do publicano, produzindo frutos, mostrando que seu arrependimento foi verdadeiro. Esses frutos sendo onde ele não só pediu desculpas, mas também ofereceu metade dos seus bens aos pobres, visto que tinha achado algo mais valioso que isto, que é a salvação, que é Jesus Cristo. E também prometeu restituir 4 vezes mais a quem havia roubado, conforme a lei de casos de roubo, onde se você fosse pego roubando alguma coisa, você devolvia a pessoa 4 vezes mais. Como aquilo que eu falei, que ele pegava uma parte para si, além do imposto para o próprio Império Romano. Irmãos, o que podemos aprender dessa história é que Jesus vai justamente na contramão do povo, da multidão, escolhendo justamente os mais desprezados, os pecadores, os mais perdidos, como pode ser visto no versículo 10, o último versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E apenas o que precisamos fazer, igual Zaqueu, é superar essa multidão, os religiosos, como em muitos casos dizem que certas pessoas não são dignas da salvação, não são dignas de conhecer, ouvir sobre Jesus. A gente tem que se humilhar, igual Zaqueu se humilhou, subindo naquela árvore, para ter uma vista melhor do Senhor, para que assim possamos ser chamados por Ele. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado.